Admira-me que estais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Senhor, pedimos que continues a falar conosco agora através da pregação da Tua Palavra. Ilumina a nossa mente, o nosso coração pelo Teu Espírito, para compreendermos o recado da Tua parte nesta manhã e colocarmos em prática na nossa vida. Apesar de mim, ó Deus, fala ao nosso coração, ajuda-me a ser simples, claro e fiel às Escrituras, porque é em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. O assunto principal da carta aos Gálatas é a liberdade cristã. A carta aos Gálatas ela é conhecida como a carta magna da liberdade cristã, a principal carta que fala sobre a liberdade cristã. A liberdade cristã ela não se trata de uma liberdade ligada à conquista social, política ou econômica. A liberdade cristã é a liberdade, é a libertação do jugo, do domínio da lei, dos ritos religiosos, das cerimônias religiosas. Aqui especificamente Paulo está tratando dos rituais judaicos, circuncisão, festas religiosas judaicas, regras de alimentação, obediência ao calendário litúrgico judaico. E também Paulo fala da libertação de exigências morais para sermos salvos. Essa é a liberdade cristã. Liberdade que vou ser redundante aqui, né? Que nos livra do poder do pecado e da superstição. Nós vamos falar sobre essa liberdade. Nós não vamos trabalhar um texto específico em Gálatas, isso nós faremos posteriormente, pretendo estudar a carta de Gálatas com vocês. Mas hoje nós faremos uma introdução para examinarmos este assunto de uma maneira geral, a liberdade cristã. Mas antes de entrarmos na questão da liberdade cristã, eu gostaria de falar sobre a liberdade. A liberdade de uma maneira geral, o conceito de liberdade. Nós podemos, dependendo da área que você estudar, você vai receber um conceito de liberdade específico. Por exemplo, do ponto de vista filosófico, o que significa liberdade? Filosoficamente falando, o conceito de liberdade que nós temos hoje vem da Revolução Francesa, 1789. É um conceito muito recente, 230 anos atrás. Se você comparar com milhares de anos da humanidade, o conceito de liberdade que nós temos hoje, do ponto de vista filosófico, político, é algo recente, é um conceito moderno, um conceito contemporâneo. Esse conceito enfatiza a liberdade individual, de você seguir a sua vocação, a sua profissão, sem a intervenção de ninguém, do Estado, da sociedade. Você é livre para decidir o que você quer fazer. Você pode seguir os seus planos de vida de acordo com a sua consciência, de acordo com os seus sentimentos. Esse conceito de liberdade, que para nós é tão normal, né, digamos assim, tão comum, é algo recente, gente. É recente. É um conceito moderno. Vem da Revolução Francesa, século XVIII, 1789. Para o grego antigo, para o romano, lá do Império Romano antigo, esse conceito era estranho,
Porque para os antigos, a noção de liberdade era uma noção coletiva. Eu vou explicar isso para vocês, é muito interessante. Né? Era normal que o Estado interferisse na vida das pessoas. Era normal. No lugar da liberdade individual, os antigos, né, os cidadãos, aqueles que tinham a cidadania, exerciam plenamente a sua cidadania, era uma minoria. Mas aqueles que se reuniam em assembleia, eles não tinham liberdade individual, eles tinham liberdade política. E os cidadãos que participavam desta assembleia, que eu repito, era uma minoria, eles decidiam a vida das pessoas. Então eles diziam assim: para que a nossa cidade, para que o nosso país seja próspero, o Ismael vai ser soldado, vai ser um soldado. Nós precisamos de gente no exército. Nós precisamos ter um exército forte. E nós estamos precisando o Ismael tem uma altura razoável, o Armém também, eles vão ser soldados. Mas eu não quero ser soldado. Mas não importa se você quer, Ismael, você vai ser soldado. O Jacó, ele vai para a administração. Não, mas eu quero, digamos que o Jacó dissesse assim, eu quero ir para o sacerdócio, eu tenho vocação para o sacerdócio. Não interessa, a gente quer que você vá para a administração da cidade. As pessoas decidiam para o melhor funcionamento da cidade, aquilo que as pessoas seriam. Era assim. Então esse conceito de liberdade individual é recente. Do ponto de vista teológico, esse é o ponto de vista filosófico. Agora, do ponto de vista teológico, o que a Bíblia fala sobre liberdade? A Bíblia fala muito sobre liberdade, mas fala que a liberdade, ela é absoluta somente em relação a Deus. Nós, humanos, a nossa liberdade é relativa, porque nós somos dependentes de Deus. Então, a Bíblia, ela enfatiza essa questão teologicamente falando, né, de Deus ter liberdade absoluta e nós relativa. Para exemplificar isso, alguém aqui, você pense, você pode afirmar que domingo que vem você estará na igreja novamente? Você pode afirmar? Eu não posso afirmar. Eu só estarei aqui na igreja no próximo domingo se Deus permitir. Então, do ponto de vista teológico, a nossa liberdade, ela é relativa. O único que tem liberdade absoluta é Deus. Eu acho interessante porque Paulo, quando ele vai falar da liberdade cristã aqui aos Gálatas, Paulo, eu afirmo, era um homem à frente do seu tempo. Deus chamou uma pessoa que perseguia a igreja, nós sabemos, né? Nós vamos ver inclusive isso novamente aqui, mas ele era um homem que perseguiu, era um homem que era à frente do seu tempo. Porque no conceito de liberdade que Paulo traz aqui na carta aos Gálatas, esse conceito possui elementos da nossa liberdade individual moderna, porque é uma liberdade de consciência. A liberdade de consciência é preservada por Paulo. Ninguém tem o direito de interferir naquilo que nós sentimos, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós desejamos para a nossa vida. Esse conceito de liberdade está presente. Mas também, Paulo considera a liberdade que a Bíblia ensina, porque ele confia e ele exorta os Gálatas a confiarem também na Bíblia como a palavra do Deus soberano, que nós devemos confiar. Então ele junta elementos da liberdade moderna com elementos da liberdade teológica, né, que ele era um estudioso, né, de teologia, né? Então, mas Paulo faz isso no século I, antes do ano 100. E o nosso conceito de liberdade moderna, o conceito moderno de liberdade, é bem recente, né? Então vamos ver como é que Paulo faz isso aqui
na carta aos Gálatas. Antes de mais nada, não é, eu já adiantei, mas o versículo 2 diz, capítulo 1, verso 2, que Paulo está escrevendo aos Gálatas. Olha, verso 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os meus irmãos companheiros, e todos os irmãos meus companheiros, às igrejas da Galácia. Quem é o remetente dessa carta? Paulo, juntamente com os companheiros, aqueles que estavam com ele, e ele escreveu a quem? Às igrejas da Galácia, aos Gálatas. Isso não é importante para a nossa mensagem, mas se você for estudar a carta de Paulo aos Gálatas, existe uma questão que é discutida, se Paulo escreveu, a Galácia, antes de mais nada, a Galácia era uma província do Império Romano, uma província com muitas cidades. Então, há uma discussão entre aqueles que estudam a carta aos Gálatas, se Paulo escreveu aos Gálatas do Sul, ou se ele escreveu aos Gálatas das cidades da Galácia do Norte. Ismael, que importância tem isso? Repito, para a nossa mensagem, nada. Mas, para nós definirmos algumas questões da carta aos Gálatas, é muito importante, porque se Paulo escreveu aos Gálatas da Galácia do Sul, essa escrita tem a ver com a primeira viagem missionária, porque na primeira viagem missionária, Paulo passou pela Galácia do Sul. Agora, se ele escreveu aos Gálatas do Norte, tem a ver com a terceira viagem missionária. Foi quando ele passou pela Galácia do Norte, né? Então, é uma discussão que se faz sobre isso, porque no meio, entre uma viagem e outra, tem o Concílio de Jerusalém. E nesse Concílio de Jerusalém, no ano 49, as questões de Gálatas, as questões que envolvem a lei em Gálatas, são discutidas no Concílio em Jerusalém. Então, se Paulo escreveu para os Gálatas do Sul, ele escreveu antes do Concílio, antes de 49, antes de Cristo. Depois de Cristo, antes de 49, ano 49. Se Paulo escreveu para os Gálatas do Norte, ele escreveu depois do Concílio, depois do ano 49. Né? Mas, na carta, ele não fala das questões ligadas ao Concílio. Então, por isso, a maioria tem optado por considerar que Paulo escreveu aos Gálatas do Sul. Quando os Gálatas do Sul, Paulo conheceu esses Gálatas da Galácia do Sul, quando ele fez a sua primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária de Paulo está retratada em Atos 13 e 14. Irmãos e irmãs, lembrem-se, o livro de Atos dos Apóstolos é pano de fundo histórico para muitas cartas que Paulo escreve. Por isso, para a gente entender as cartas de Paulo, muitas vezes a gente tem que conhecer o livro de Atos. Então, lá em Atos 13 e 14, Paulo passa pelas igrejas da Galácia do Sul. Quem são essas igrejas? Não é? Lá em Atos 13 diz que Paulo passou pelas cidades de Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe, Listra. Todas as cidades onde ele passou na sua primeira viagem missionária, Atos 13 e 14. E quem enviou, na primeira viagem missionária, Paulo estava com Barnabé, né? E quem enviou Paulo e Barnabé para esta viagem missionária foram os irmãos da igreja de Antioquia da Síria. Às vezes aqui no Brasil, né, a gente tem cidades que têm o mesmo nome, né? Eu conheço algumas cidades que têm o nome de São Francisco. São Francisco aqui em São Paulo, tem São Francisco lá em Santa Catarina, tem São Francisco na Bahia, né? Lá também, a igreja de Antioquia da Síria enviou Paulo e Barnabé. Eles passaram pelas igrejas da Galácia, entre elas havia a igreja de Antioquia da Pisídia. Então, não confundir pela semelhança dos nomes, são cidades diferentes, tá? Mas o fato é que Paulo passou por essas igrejas na primeira viagem missionária, pregou o evangelho
e igrejas foram formadas. E ele voltou para Antioquia da Síria, cumpriu a missão juntamente com Barnabé, igrejas foram formadas. E agora que entra o que motivou Paulo a escrever essa carta. Posteriormente, depois da primeira viagem missionária, depois de ele ter passado por essas cidades e ter organizado igrejas ali, ele começou a receber informações de que judeus cristãos, vindos de Jerusalém, chegaram nas igrejas da Galácia, nessas cidades que eu mencionei, e começaram a ensinar aos gálatas que eles deveriam crer em Jesus sem esquecer das obras da lei para serem salvos. Esse é o ponto. Começaram a ensinar que, olha, crer em Jesus é importante, mas você também precisa praticar a circuncisão. Crer em Jesus é importante, mas você também precisa seguir o calendário das festas religiosas. Crer em Jesus é importante, mas você também precisa, ou para você ser salvo, você precisa obedecer à lei moral, que são os 10 mandamentos. Paulo ficou, quando soube dessa situação, de que estava sendo exigido para os gálatas, para os irmãos para os quais ele pregou o evangelho, né, anunciando a suficiência da fé em Cristo, né, que outras pessoas estavam ensinando que além de Cristo era necessário mais alguma coisa. Além de Cristo, a lei mosaica, além de Cristo, a lei de Moisés, não é? Além de Cristo, a obediência a rituais litúrgicos. Meus irmãos, não sei se vocês percebem, irmãos e irmãs, se isso fosse aceito pelo apóstolo Paulo, o cristianismo se tornaria um segmento do judaísmo. Creríamos em Cristo e praticaríamos a circuncisão. Creríamos em Cristo e comemoraríamos a festa da Páscoa, Pentecoste, tabernáculos. Você vai me dizer assim, mas pastor, a gente comemora a Páscoa. Páscoa é festa judaica. A gente fala desse período como sendo Páscoa, mas o que nós celebramos de fato é a ceia do Senhor. A Páscoa foi substituída pela ceia, assim como a circuncisão foi substituída pelo batismo. Essas são as únicas ordenanças de Cristo, a ceia do Senhor e o batismo. Nós falamos do período da Páscoa, mas nós ressignificamos a Páscoa para mostrar que a morte do Cordeiro, né, que passou pelo Egito, e o anjo da morte passou pelo Egito, e os israelitas sacrificaram ali o cordeiro, e em função desse sacrifício o anjo da morte passou pelo Egito, não atingiu os judeus, mas atingiu os egípcios. Isso é a Páscoa dos judeus. Nós entendemos que a morte do cordeiro aponta, é um símbolo, é um tipo de Jesus Cristo. Então nós celebramos a ceia. Nós não celebramos a Páscoa, nós não comemos pão, podemos até comer, né, como um alimento, mas não como algo religioso, né? Mas Paulo então, ele fica preocupado com esse ensino incorreto, Jesus Cristo mais alguma coisa. E aí a gente entende, porque ele escreve aqui os versículos 6 a 9, que eu li para vocês. Voltem aqui para o texto, olha que interessante. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Que outro evangelho é esse? Jesus mais alguma coisa para ser salvo. O qual não é outro, ele faz um jogo de palavras aqui, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Irmãos, quando a gente exige para ser salvo Jesus Cristo mais alguma coisa,
isso gera perturbação na mente das pessoas. Jesus Cristo é suficiente, a fé em Jesus Cristo é suficiente. E aí ele continua dizendo: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além, somente a suficiência de Cristo, seja anátema, seja maldito. Paulo, ele foi um perseguidor da igreja. Paulo, ele valorizava a lei, ele achava que a lei de Moisés era necessária para que o homem fosse salvo. Mas depois que ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, a luz brilhante do céu veio sobre ele, ele ficou cego por alguns dias em função dessa luz. E a voz do céu, que era a voz de Cristo, dizia para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? A vida desse homem foi transformada. Ele passou de uma fé legalista, fundamentada na lei para ser salvo, para uma fé baseada na graça de Jesus Cristo. Porque na verdade, vocês hão de convir comigo, a lei não salva. E Paulo explica isso na carta aos Gálatas. Porque quando nós somos confrontados diante da lei, não matarás. Jesus Cristo disse que quando nós odiamos alguém, nós matamos essa pessoa. Não adulterarás. Jesus Cristo disse que quando nós fantasiamos algo na nossa cabeça, nós estamos adulterando. Não dirás falso testemunho, não vai falar mal de ninguém. Alguém consegue cumprir isso? Obedecerá teu pai e tua mãe. Você sempre obedeceu teu pai e tua mãe? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do Senhor para o santificar. Não terás outros deuses diante de ti. Nunca o nosso coração, por vezes, coloca algo na frente do Senhor? Seja uma pessoa, seja questões materiais. A lei, meus irmãos e minhas irmãs, só serve para apontar o nosso pecado. Porque quando nós somos confrontados com a lei, nós percebemos que nós estamos em dívida. A lei é santa, a lei é pura, mas nós não conseguimos cumpri-la. Por isso que Jesus veio e cumpriu a lei, viveu como nós, sem pecado. E mais do que isso, morreu na cruz e pagou o preço da nossa desobediência. Percebem? Por isso que Paulo se insurge contra este evangelho que estava sendo pregado. Jesus Cristo, mais alguma coisa? Não! Jesus somente. Jesus somente. Paulo agora entendia que a graça era suficiente. Por isso ele fala aqui no texto que nós muito conhecemos, né? Galatas 2, 19, verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora eu tenho na carne, no meu corpo físico, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. A justiça não é mediante a lei. A justiça, em relação a Deus, ela ocorre pela fé em Jesus Cristo. Ponto. Então esta carta aos Gálatas é muito importante para nós cristãos, porque ela trabalha essa questão, e hoje nós vamos, muito rapidamente, nós vamos ver 3 motivos que revelam a importância da carta aos Gálatas. O primeiro motivo, que essa carta, ela é uma advertência ao nosso legalismo, ao legalismo dos homens. Os judeus cristãos, que começaram a ensinar os Gálatas: não, vocês podem crer em Jesus Cristo, mas é importante que vocês pratiquem a circuncisão também. É importante que vocês obedeçam às festas religiosas também. É importante que vocês sigam as regras dietárias de alimentação também dos judeus. É importante. Eles eram pessoas sinceras. Eles não eram pessoas más que queriam o mal das pessoas.
Eles eram pessoas sinceras. Eles, na realidade, eles tinham essa visão legalista porque eles acreditavam que essa seria a melhor forma de unir cristãos, judeus e não judeus. Os judeus, eles são judeus e passaram a crer em Jesus. Os não judeus, eles passaram a crer em Jesus. Se eles obedecerem aquilo que os judeus falam, aí não vai ter conflito entre eles. Eles pensavam isso, que seria a melhor forma de unir pessoas, judeus e não judeus, dentro do cristianismo. Mas eles não enxergavam o perigo dessa abordagem para o próprio cristianismo, para a suficiência da obra de Cristo. Vocês estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Então, eles não eram maus, assim, querendo o mal das pessoas ou o mal da igreja, mas eles estavam ensinando algo que acabaria prejudicando a própria igreja. Então, meus irmãos e minhas irmãs, qualquer abordagem do cristianismo que dependa da observância rígida de regras provocará sua destruição, descaracterização. Seguir a Cristo não é obedecer regrinhas. O poder do Evangelho, ele se manifesta por meio de uma fé viva, pessoal, não por meio de obediência de deveres. O apóstolo Paulo, falando sobre isso lá aos Colossenses, ele diz o seguinte, olha que interessante que Paulo diz, olha, se morrestes com Cristo para os rudimentos desse mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vocês se sujeitam a ordenanças? Não manuseiem isto, não proves aquilo outro, não toques naquilo outro. Regrinhas humanas, né? Não faça isso, não faça aquilo outro, você não pode fazer isso, fizer isso, Deus vai te castigar, isso daí. Regrinhas humanas, segundo preceitos e doutrinas de homens, pois todas essas coisas com o uso se destroem. Aquilo que era regra no passado, era regrinha no passado, hoje já não faz mais sentido. Eu me lembro que quando eu era jovem, se discutia na igreja se pode bater palma ou se não pode bater palma. Os mais antigos devem se lembrar disso. Os mais antigos devem se lembrar que se discutia na igreja se pode ter bateria ou se não pode ter bateria. Isso dividia as igrejas no passado. Regrinhas humanas. Regras humanas dividem as igrejas, é verdade. Hoje já não tem mais sentido, temos a bateria, quando tem uma pessoa que sabe tocar e toca bem, nos abençoa, nos ajuda a louvar a Deus de uma melhor maneira. Se a pessoa quer bater palma, ela bate, se não quer bater palma, não bate. Aí é de foro íntimo, não é mais espiritual, nem menos espiritual, porque bate palma. E tinha regrinha, e isso dividia a igreja 30 anos atrás, 40 anos atrás, 20 anos atrás, e hoje perdeu o sentido, são regrinhas humanas, né? Então essas regras, elas têm aparência de sabedoria, tem aparência, diz Paulo, como culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético, uma piedade, né? Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Os homens discutem coisas que não ajudam a alimentá-lo contra os impulsos da nossa natureza pecaminosa. Fica discutindo regrinhas humanas, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tal. Mas essas regrinhas não têm valor nenhum para nos ajudar a lutar contra a sensualidade que existe em nós, contra as inclinações pecaminosas da nossa natureza. E às vezes os homens ficam entrando em conflito por causa dessas regrinhas, né? Então, a carta aos Gálatas é uma advertência contra o legalismo, é uma defesa da liberdade cristã. Olha, agora a coisa vai chegar, hein? Presta atenção. A defesa da liberdade cristã. Paulo diz, né, que a justificação do pecador é pela fé em Cristo, não por obras.
né? É isso que ele defende aqui na carta. A nossa confissão de fé diz assim: a liberdade que Cristo comprou, não é Cristo mais obras. A liberdade que Cristo comprou por meio do seu sangue consiste em sermos libertos do domínio do pecado, não somos mais escravos do pecado, da maldição da lei, quando desobedecemos, lá no Antigo Testamento diz que quando nós desobedecemos a lei, a maldição da lei vem sobre o homem, pois em Cristo nós somos libertos desta maldição, do poder de Satanás e da morte, morte espiritual e morte física. Cristo comprou isso com o seu sangue. Desta maneira estamos livres do jugo, do domínio, da sujeição, do peso de ritos cerimoniais, da obediência a regras humanas. Parece que essa carta, alguns, né, podem achar que nós não enfrentamos mais esse problema. Pois hoje nós temos igrejas que anunciam Jesus Cristo, mas anunciam também, olha, você tem que dar o dízimo. E enfatizam tanto a questão e é fato, a oferta, né? E é uma bênção nós sermos contribuintes. Mas enfatizam tanto a questão de dar oferta, de ser dizimista, né? E falam, que quem ouve aquilo fica pensando: será que eu sou salvo só por crer em Jesus? Ou eu preciso crer em Jesus e dar o dízimo para ser salvo? Tem igrejas que ficam anunciando tanto que os membros têm que participar de campanhas, é campanha de manhã, tarde, de noite, durante a semana, no final de semana. A pessoa tem que estar lá o tempo todo. Não consegue mais trabalhar direito, não consegue mais dar atenção para a família, não consegue mais cuidar de si, porque é campanha. É Cristo mais alguma coisa, mais o ativismo, mais a campanha. Percebe? Essa carta é muito atual, tem tudo a ver com a realidade que está ao nosso redor. Essa carta nos serve para lembrar que Deus é o Senhor da nossa consciência, e Ele nos deixou livres de doutrinas e mandamentos humanos que estejam contrários à sua palavra. Nós somente seremos cativos da obediência à palavra do Senhor. E para encerrar, essa carta, ela é uma advertência contra o legalismo, ela é uma defesa da liberdade cristã, e ela nos ensina que nós devemos fazer uso da liberdade com muita responsabilidade. O que significa isso aqui? Paulo, ele substituiu os rituais judaicos. Pelo quê? Pelo fruto do Espírito. Veja aí, Gálatas 5:22. Veja aí, Gálatas 5:22. Qual é o fruto do Espírito? Paulo diz aqui: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Irmãos e irmãs, nós não estamos subjugados a cumprir rituais. Nós somos confrontados pela palavra de Deus a revelar o fruto do Espírito. Quando você pensar no fruto do Espírito, eu vi essa ilustração e ela me pareceu bastante interessante. Pense num cacho de uvas. A uva é um cacho, mas cada uva é uma virtude do fruto, né? Então tem a uva que é o amor, a uva que é a alegria, a paz, todas elas unidas ao mesmo cacho. É um fruto, é um único fruto. É por isso que quando nós crescemos em amor, por ser um fruto, estar no singular, não são frutos do Espírito, é fruto, um somente. Por isso que quando nós crescemos em amor, nós crescemos também em quê? Em alegria, em paz.
em paciência, em bondade. Então, olha, é inconsistente alguém dizer assim: nossa, como eu cresci em amor. E é uma pessoa que é agressiva, é infiel. A fidelidade é fruto do Espírito, é uma virtude do fruto do Espírito. Como é que a pessoa pode ter crescido em amor se ele é infiel? Como é que a pessoa pode ter crescido em amor se ele é impaciente? Não é perseverante? É fruto, vem junto. Quando você cresce em uma virtude, você cresce nas demais, né? Então o que Paulo propõe na carta para nós, não é que nós estejamos livres da lei, dos rituais, não é? Para fazermos a nossa vontade. Nós cremos em Cristo, então vou fazer o que eu quero. Não. Nós somos livres da lei para manifestar isso daqui, no nosso dia a dia. E sabe qual é o problema disso? Que isso, para nós manifestarmos amor, alegria, paz, nós vamos precisar, nós não temos forças por nós mesmos. Nós vamos precisar nos sujeitar a Deus. E esse é o problema, porque o ser humano, ele tem uma disposição natural de não se sujeitar a Deus. E nós só vamos conseguir viver o fruto do Espírito se nós nos sujeitarmos a Deus e crermos na suficiência de Jesus Cristo para a nossa salvação, crermos no Evangelho da graça que nos liberta de normas legais para vivermos o amor, a paz, a alegria, a perseverança, a benignidade, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio, a mansidão. Paulo deixa claro que a nossa liberdade em Cristo não é para ser usada como uma ocasião para darmos lugar à carne. Nós lemos aqui no texto, verso 13, porque nós, irmãos, 5,13, né, o texto que estava na liturgia, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós não fomos libertos em Cristo para vivermos da maneira que quisermos. Nós somos libertos em Cristo para viver o fruto do Espírito e precisamos nos humilhar na presença de Deus para conseguir isso. Esse é o Evangelho da graça. Por isso Paulo ficou assim chateado quando ele voltou para Antioquia da Síria e começou a receber informações. Tem um pessoal que está indo lá dizendo para os Gálatas, onde você passou, anunciando o Evangelho, que além de Cristo eles precisavam seguir a lei de Moisés. Além de Cristo precisavam guardar os rituais judaicos. Não, é somente Cristo, somente a fé, é graça de Deus, mas é uma graça para ser vivida na presença de Deus, revelando o fruto do Espírito. Que Deus nos ajude a viver em sujeição a Ele, para que consigamos revelar as virtudes deste fruto. Sejamos mais cheios do amor, tenhamos mais paz no nosso coração e com as pessoas, experimentemos mais a alegria do Senhor, sejamos mais perseverantes, mais pacientes, mais benignos, generosos, bondosos, sejamos também pessoas fiéis nos relacionamentos, né? Pessoas que são confiáveis, sejamos mais mansos, assim como Jesus Cristo foi manso, e aprendamos na presença de Deus a ter mais domínio próprio, termos mais domínio das nossas reações, né? Muitas vezes nós temos dificuldade, né? Que Deus nos ajude a viver conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Amém.